Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer para você a terceira mensagem de hoje com o tema encontrado em 2 Timóteo 2, 24 a 26, onde diz que o papel do verdadeiro servo de Deus é pregar para as pessoas despertarem, para as pessoas poderem sair dos laços do diabo onde eles estão presos. Então estamos estudando sobre a palavra despertar, não é? E aqui nós vamos tratar aqui do sono espiritual da alma, que é o que estamos falando aqui. Despertar é do sono, que também Paulo usa em Romanos 13, além de que nós já estudamos no segundo vídeo, que já está aí no YouTube, né, sobre Efésios 5,14, onde Paulo diz: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá, te levanta dentre os mortos. Então Paulo está falando isso para quem? Para a igreja que matou tudo, que destruiu tudo de Deus, porque não quer ouvir, a verdade não quer ouvir, não é? E matou tudo. Então ele está dormindo um sono espiritual. O diabo fez ele dormir e ali prendeu ele, porque colocou ele para ser ativo em tanta coisa da terra, do seu egoísmo, do seu secular. Mas da coisa de Deus ele é um inútil. Cuidado com isso. Tudo que o diabo quer é isso, irmão: prender a gente com laços, espiritualmente falando, para que a gente feche os olhos para não ver a nossa tarefa de escapar da mão do diabo, de escapar do que está para vir, né, depois da morte, e que é o lago de fogo do Apocalipse 21:8, e também o que está a vir depois da volta de Jesus, que vai vir a grande tribulação, sofrimento pior do que qualquer sofrimento que a terra já está passando hoje. Então eu quero falar disso aqui. Romanos 13, 12 diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Eu estou lendo na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Mas o verso 11, que é a chave do que vamos ler aqui sobre o despertamento espiritual, do sono espiritual, ele diz, verso 11, Romanos 13, diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Amém? Então aqui Paulo está dizendo sobre o tempo. Querido, em que você está gastando seu tempo? O diabo sabe que se ele usar a batalha espiritual contra ti, usando o teu tempo, ou melhor, ocupando o teu tempo com um monte de coisa da terra, da carne, da vaidade, das prostituições, da idolatria, e não dá tempo de tu te arrepender para nada, não tem tempo para se santificar, para te voltar para Deus. Aqui diz que tu está nas trevas, que tudo que o diabo quer é isso. Então isso é uma batalha espiritual. Então você tem que ter tempo para viver para Deus. Tu tem que saber dividir teu tempo. Há tempo para se arrepender, diz Eclesiastes 3, 1 em diante. Há tempo para atirar pedra, há tempo de recolher pedras, há um tempo para tudo. A Bíblia manda você fazer o teu tempo. Por que eu venho para cá na madrugada hoje? Porque eu sei que às vezes de dia é muito difícil eu gravar outro horário. Eu sei que lá em Alcântara às vezes também é difícil eu gravar na madrugada, que às vezes já dorme muito tarde, tem que acordar muito cedo e lá tem uma oração de 6 às 7 da manhã todo dia.
dentro do prédio da igreja de Alcântara, que a gente deve estar indo para lá esta semana já, daqui para amanhã. De lá vamos estar gravando de lá para cá, se Jesus não tiver voltado ainda. Então o cristão tem que arrumar um tempo para servir a Deus, para viver, para ir para a igreja, para estar no lugar onde aprende a verdade, tempo para orar, tempo para evangelizar, tempo para conhecer a verdade, tempo para ler sua Bíblia, tempo para estudar a palavra, tempo para buscar almas para Deus, tempo para avisar as pessoas dentro de casa e fora da casa que tem um sono profundo da alma, que a Bíblia diz que é preciso a gente pedir para Deus abrir os olhos da gente para isso, para a gente começar a enxergar. Então Paulo diz, por quê? Porque hoje, Romanos 13:11, hoje está mais perto a nossa salvação do que no dia que a gente aceitou a fé. O que é que ele está tentando dizer isso? Por exemplo, faz cerca de 25 anos que eu me entreguei para Cristo. Então, naquela época, se eu tivesse uma máquina do tempo para voltar para aquele tempo, e eu fosse um homem que gostaria de viver na carnalidade, então eu estava lá ainda como cristão e tomando cerveja, porque eu dizia, daqui a 25 anos Jesus ainda não voltou, e eu ainda não morri, daqui a 25 anos, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, não vou pregar para ninguém, não vou me santificar. E se eu tivesse morrido lá naquela época, como multidões de cristãos que eu conheci, de 25 anos para cá que eu me converti, já morreu um pastor, já morreu pregador, cantor, principalmente do coronavírus aí, né? Já morreu pregadores famosos do Brasil e fora do Brasil. E se fosse eu também? E se eu tivesse morrido no pecado? Então o que Paulo está dizendo é que agora nós temos que nos preocupar hoje muito mais do que a gente se preocupava no passado. Ou melhor, para o sono espiritual não prender a gente e a gente deixar de ver o que está acontecendo contra nós no mundo espiritual. Ou melhor, o diabo todo o tempo preparando uma armadilha, oferecendo bandejas para tentar prender a gente em laços de morte, para a gente matar tudo que Deus tem para nós. Então Paulo está dizendo que é hora de despertar, porque agora cada vez está chegando mais perto do dia que vamos encontrar com Jesus. O mundo espiritual de Deus também está se preparando todo dia, porque Ele quer nos levar para lá. Ele não quer deixar a gente aqui na terra. Ele não veio pregar um reino de Deus na terra. O reino de Deus é eterno lá em cima, mas começa aqui. Então, ele diz, a noite é passada e o dia é chegado. O que é noite aqui? Noite é o período que nós vivemos na nossa vida, nas trevas, seguindo Satanás. A noite é quando o diabo fechou nossa mente totalmente, escureceu nossa mente, para a gente não pensar nas coisas de Deus, não querer, para a gente rejeitar as coisas de Deus. Isso é a noite, como diz Efésios 4, 17 e 18, o Paulo diz que a gente não deve mais andar como andam os outros, ímpios, mundanos, que não são cristãos. Aí ele diz por quê? Porque eles estão entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Então nós estávamos com essa noite, ou melhor, trevas na mente, ou melhor, o Satanás colocou um monte de ensino falso, um monte de desejo, de vício, de idolatria, de egoísmo. Isso fez como se fosse a gente viver à noite o tempo todo na visão de Deus.
como se a gente fosse um cego andando de noite, sem lanterna, sem nada. Como um avião que vem meia-noite para pousar no aeroporto, era assim que a gente estava. Mas na hora que vem um avião pousando no aeroporto, falta luz no avião, a bateria acaba e falta luz no aeroporto. O que vai acontecer? Um desastre. Então é isso que a gente fez conosco, viveu nas trevas, que aqui ele chama de noite, né? A mesma expressão que Jesus usou aqui, né? Em João 5, né? Ele diz assim, ó, Bem, depois eu vou buscar, eu não encontrei ainda, calma. Então, a noite é passada para quem? Para aqueles que despertaram do sono. Mas para quem ainda está sem enxergar o que o mundo espiritual está fazendo, tanto de Deus como do diabo, o diabo para nos prender em laços, em bandeja todo dia, oferecendo coisas para substituir as coisas de Deus, e Deus tentando revelar, mostrar, nos conduzir para a obra dele, nos conduzir para pregar o evangelho para nós e para os outros. Se a gente não olha isso, nós estamos com uma noite na mente, no coração, na vida espiritual. Mas Paulo, quando escreve essa carta, ele diz para os cristãos: a noite é passada e o dia é chegado. Romanos 13:12 quer dizer, chegou a luz. O dia é quando o sol está brilhando de manhã cedo, não é? Eu não sei aqui você, mas lá em Alcântara, aqui dá muito pouco para me fazer isso, mas lá em Alcântara, a casa onde a gente fica, quando a gente vai para lá, no lugar onde a gente dorme, eu e minha esposa, quando dá 2, 3 horas da manhã, que às vezes a gente levanta para pregar o evangelho, para gravar vídeo e áudio. Agora não estamos mais gravando, porque nosso celular bloqueou, quebrou, estourou tudo. Então nós estamos sem celular para fazer isso agora. Mas quando eu fazia isso, né, que eu acordava de madrugada, e quando às vezes eu não ia, mas tinha que ir para a oração de manhã cedo, 6 da manhã, uma das maneiras de saber se já era de manhã cedo é porque eu olhava pela fresta da telha, que lá tem parte que não é forrado, na casa onde a gente fica, não tem forro. Então, quando o sol vai saindo, a gente olha pela telha, aquela claridade, ali a gente está sabendo, o sol está chegando, porque o dia está chegando, a noite passou. É assim que Deus compara uma pessoa que saiu da mão de Satanás para agora entrar na luz do Evangelho de Cristo, que Paulo diz que muita gente está encoberto porque a luz ainda não raiou nele. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Então, essas trevas ele compara aqui com viver na noite, que é quando você está todo o tempo como se fosse um cego espiritual, está andando por aí, não sabe, se o diabo arma uma armadilha, tu não sabe, porque tu está cego, não é? Como Jesus disse para Paulo, pela primeira vez, quando Jesus se encontrou com Paulo numa revelação, muitos anos depois da crucificação, da ressurreição de Cristo, Paulo encontra Cristo vai lá onde Paulo, em Atos 26:18, diz: Paulo, tu vai tirar ele das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, através da fé em mim. Tu vai pregar, avisar, alertar o mundo, falar para eles que eles vão sair das trevas para a luz. Então é isso que Paulo está dizendo aqui agora para a igreja. A missão de Paulo é a minha missão e a tua, avisar que já passou. Se tu é cristão, tu não tem mais que viver na noite, ou melhor, só pensando nos teus egoísmos, só investindo nos teus mundanismos, nas tuas carnalidades. Agora tu tem que investir nas coisas do dia, se é que você anda na luz. Aí ele diz,
Como? Romanos 13:12, rejeitando. Só tem uma maneira da gente andar na luz, rejeitar as coisas das trevas. Ele diz, rejeitemos, pois, as obras das trevas. Então, primeira coisa, é a gente dizer não para tudo de errado que se fazia no passado. Principalmente que a gente ocupava o tempo todo da gente só com nossa vida, com nosso egoísmo. Não queria estar onde estava pregando a palavra, não queria orar, não queria nunca se envolver nas coisas de Deus. Então agora diz, eu rejeito. Quando tiver só embaraço meu dia inteiro, né? Tem gente que procura emprego, trabalho no secular, ou casamento, ou viagem de passeio de turismo, que é só para prender ele de novo. E ele não sabe que ali o Satanás está tentando segurar ele lá, para ele nunca rejeitar essas coisas, para dar prioridade para Deus, pelo menos para dividir o tempo com o secular, né, com o trabalho para ganhar o dinheiro, para dividir o tempo com as coisas de Deus. Então, aqui diz que eu tenho que rejeitar. Se eu sei que é de Satanás, eu tenho que rejeitar tudo que é de Satanás. As trevas eu jogo fora, porque senão vem um sono profundo, vem um fechar espiritual na minha mente, e eu não vou conseguir mais viver para Deus. E se eu morro assim, eu perco tudo. Se Jesus voltar hoje, eu perco tudo. Então em Romanos 13:12 diz, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamos-nos das armas da luz. Então aqui está dizendo que tem armas espirituais para combate do mal, que só os demônios vão saber quando você se apropria dessas armas. De 2 Coríntios 10:4 em diante, Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, o que é isso? Quando você começa a rejeitar as coisas das trevas para poder se envolver com as coisas da luz, Deus começa a te armar no mundo espiritual. Você tem a armadura de Efésios 6:10 em diante. Você começa a usar os ensinos da Bíblia, você começa a ter a armadura, o diabo começa a ver, você está forte, está fortalecido contra ele. Você pode andar onde andar, o diabo ataca outro, mas você ele não pode pegar. Doença pega em outro, não pega em você. Claro que às vezes Deus vai provar você, vai deixar assim às vezes, mas muito, muito mais o ímpio pega a tribulação do diabo do que você, quando você está com essas armas da luz. De Efésios 6:10 em diante, que Paulo fala aqui, vistamos, é como se tu tivesse nuzinho espiritual. Quando tu anda nas trevas, o diabo tem poder de te atacar, de fazer um monte de tribulação contra ti. Mas quando você está com Cristo, você está armado, né? Tem espada na mão, você tem um colete protegendo, você tem um mundo, você tem capacete da salvação, de Efésios 6:10 em diante. Você está preparado para dizer para o diabo, sai Satanás, e ele olha, existe, esse homem está armado com as armas da luz, porque ele aprendeu na palavra, ele aprendeu com Deus a rejeitar o mal, e Deus agora armou ele agora é do exército de Deus vivo. Então ele está dizendo, como também que eu vou fazer? Romanos 13:13, como que eu vou viver com as armas da luz e nunca mais andar nas trevas? Aqui eu vou usar obras, ações que só os cristãos agora vivem, que o mundo não quer. Então ele diz, primeiro, andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja, mas revestido do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Quer dizer, você não vai mais cuidar de viver uma vida carnal. A obra da carne de Gálatas 5:19 ao 21, que Paulo diz, quem pratica essas obras da carne não vai entrar no céu, está fora do céu. Se Jesus voltar, ele não sobe. Se ele morrer hoje, ele vai queimar no fogo do Apocalipse
20, 10 ao 15, cuidado com isso. Então Paulo está dizendo que é para a gente não andar mais nessas ações, porque eu ando na luz. Você anda na luz, então pratique isso que Paulo está dizendo aqui. Aprenda a dizer não para as carnalidades, para o velho homem, para a falta de santidade. Aprenda a dizer sim para as coisas de Deus. Dizer, Deus, que hora é o culto? Eu estou lá, eu chego primeiro. Meu Deus, eu tenho que ter momento para Ti, eu tenho que investir. Se eu tenho dinheiro, pouco ou muito, eu invisto. Que eu não sou mais desonesto com as coisas de Deus, né? Desonesto é ladrão, muita gente é ladrão na obra de Deus, porque está nas trevas, está fazendo igual o mundo. Para o mundo, ele investe para comprar o melhor para si, para sua casa, para suas vaidades, e investe nos seus vícios. E para a obra de Deus, tu é desonesto, porque tu está roubando a tua oportunidade de dar. A Bíblia diz que até um copo d'água que tu der na obra de Deus, um servo de Deus, tu não perde galardão. Mateus 10, bem no final. A Bíblia diz, se tu ajudar um profeta, só porque ele é profeta, tu vai ganhar galardão de profeta. Mateus 10, bem no final. Então, quando tu investe na obra, com teu tempo, com teus talentos, com teu dinheiro, tu vai ganhar. Só quando tu chegar no céu é que tu vai ver as recompensas que tu vai ganhar, porque você está investindo nas armas da luz, na vida cristã, como a igreja primitiva fazia, Atos 2, 42 em diante. Eles tinham tudo em comum, eles dividiam tudo entre si, ninguém dizia que alguma coisa era sua. É a mesma coisa do final de Atos 4, viu, irmão? Assim era a igreja primitiva, eles se preocupavam em ajudar um ao outro, ajudar a obra, tá? Com tudo que tinha na mão, ponto. Então as armas da luz e as armas das trevas, tem que ter a diferença. Se eu vivo na luz ou nas trevas, eu estou investindo em quê? Em quem você investir e esquecer o outro, você já sabe, eu estou na luz ou eu estou nas trevas. Então, eu estou o quê? Tendo que me despertar é agora. Eu tenho que sair desse sono espiritual é agora. Se eu não estou praticando o que diz Romanos 13, 11 em diante, cuidado com isso. Então, quando escreve isso para a igreja, que ele sabe que na igreja tem multidão de gente que vai estar igual Mateus 25, 5, que Jesus disse que quando ele voltar, todo mundo vai dormir um sono profundo, mas alguns vão despertar e o noivo vai levar a multidão para o céu, e dentro da igreja a multidão não vai, porque vai continuar perdendo seu tempo, dormindo, melhor, os olhos fechados, para não ver a missão que Deus tem para eles. Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a quarta mensagem de hoje, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará.